Queridos alunos e alunas, todos sejam muito bem-vindos novamente. Entramos aqui na nossa aula 4. Lembrando que na nossa aula 3 nós falamos das espécies tributárias e começamos aí a definir cada uma dessas espécies e já definimos aí a questão e a denominação do que é imposto e trabalhamos todas as características do imposto. Hoje nós vamos falar e trabalhar aqui a caracterização das taxas, né? Quando eu falo em taxa, turma, eu tenho que ela ocorre quando o Estado desempenha uma atividade específica ligada a um determinado contribuinte, tá? Isso é contrário ao que está lá na disposição do imposto, que fala no artigo 16 lá do Código Tributário Nacional. Porque quando a gente estudou na aula passada imposto, fala-se imposto é toda aquela prestação pecuniária compulsória, que é a definição de tributo, mas que tenha uma função de se pagar por alguma manifestação de riqueza e que também não tem uma vinculação ao que você paga. Então, eu dei o exemplo lá no imposto, que quando a gente paga o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, esse dinheiro vai para o cofre público do Estado e o Estado não tem obrigação de usar o imposto que foi cobrado sobre a propriedade de veículo com questões atinentes a trânsito. Porque imposto vai tudo para um único cofre e o governo faz a gestão do jeito que ele entende ser mais razoável e melhor. Diferentemente da taxa, porque a taxa é um tributo vinculado àquela atividade estatal. Então, lá no artigo 145 da Constituição, fala que União, Estado, Distrito Federal e municípios poderão instituir, inciso 2, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. O que é importante a gente chamar a atenção dessa situação, né? Primeira situação é qualquer ente da federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios poderão instituir suas taxas. Claro que a taxa só pode ser instituída dentro da competência de cada ente, tá? Então, exemplo, uma taxa de expedição de passaporte, quem que vai emitir? A União, porque a Polícia Federal é vinculada à União e só a União pode cobrar essa taxa. Uma taxa de alvará de funcionamento de um bar, quem que vai emitir esse alvará de funcionamento? A prefeitura, porque uso e ocupação do solo, questão urbana, local, é de competência do município, tá? Então, fala-se, em razão do exercício do poder de polícia. O que é o poder de polícia? Poder de polícia é aquele ato administrativo, não é a polícia figurada, mas sim um ato administrativo a qual a administração pública te concede ou não algumas questões. Então, como eu dei um exemplo, a administração pública outorgando aí um alvará de funcionamento porque você quer e montou um bar aí, tá? A administração pública te concedeu o passaporte porque ela tem esse poder de polícia aí, de concessão. Efetivo ou potencial? O que é efetivo ou potencial? Efetivo é quando você realmente usa o serviço, né? Ou potencial, ele está ali à sua disposição, mas você, às vezes, usa ou nunca usa. Um exemplo, a taxa de incêndio cobrada aí dos estabelecimentos comerciais pelo Estado, né? A taxa de incêndio a gente paga enquanto comerciante, mas a gente paga rezando para não usar, porque se um dia você precisar usar, alguma coisa ruim aconteceu. Então, o efetivo é quando você realmente usa. Exemplo, paguei a taxa de coleta de lixo e uso todo dia lá coleta de lixo, tá? Ou potencial, paguei a taxa de coleta de lixo de que veio cobrando no IPTU lá do meu apartamento, mas eu não uso esse apartamento. Mas a coleta de lixo existe lá a todo momento. Então, se um dia você usar, ela está ali potencialmente sendo prestada para você. Então, efetivo é que eu uso,
potencial está ali à minha disposição para eu usar quando eu quiser, tá? Serviços públicos específicos e, marque essa palavrinha, e divisíveis, né? Porque ele tem que ser específico, você tem que conseguir denominar qual que é o serviço público, taxa de coleta de lixo, taxa de alvará, taxa de funcionamento, taxa de expedição de passaporte. Eu estou especificando o serviço público. E divisível, o que é a divisibilidade? Aquela taxa que eu pago corresponde àquele serviço que está sendo prestado a mim. Então, quando eu paguei uma taxa lá de não sei quantos reais para expedir um passaporte, é o custo que o governo federal tem para expedir o passaporte. Quando eu paguei uma taxa lá de coleta de lixo, é o custo que a prefeitura tem para fazer a coleta e remoção do lixo e o tratamento dele. Então, você tem a divisibilidade desse serviço sendo prestados, tá? Prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição, ou seja, está ali sempre a seu dispor. As taxas, turmas, também não podem ter base de cálculo própria de imposto. O que quer dizer isso? Que a taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Ela não pode corresponder, ela não pode ter, turma, a mesma configuração de um imposto. Então, exemplo clássico. Nós temos a taxa de renovação e licenciamento veicular. E temos o IPVA. Como é que o IPVA é calculado? IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Como é que é calculado? Sobre um valor do veículo, que é um percentual, no caso de Minas Gerais, 4% sobre o valor de mercado do veículo. E como que é calculado a taxa de licenciamento? Um valor fixo para qualquer carro. Se você tem moto, caminhão, carro, qualquer coisa, você está pagando a mesma taxa de licenciamento. Por quê? Aquela taxa lá de 70, 80, 90 reais que a gente paga todo ano é só para expedir o CRLV, que é o Certificado de Registro de Licenciamento Veicular. Ok? Então, essas questões que vocês têm que tomar cuidado. Pegadinha hora de prova. A gente coloca assim, serviços públicos específicos ou divisíveis. Está errado. É específico e divisível. Onde que está isso, turma? Isso está justamente em você conseguir mensurar o custo daquele serviço público e que você realmente utiliza daquele serviço público. Exemplo, na última aula, nós conversamos acerca de uma atividade onde a gente discutiu várias questões de contas. E algumas pessoas falaram comigo, eu peguei a conta de luz e lá na conta de luz tem a taxa de iluminação pública, está certo ou errado? Errado. O que tem na conta de luz lá da CEMIG é a contribuição para o custeio de iluminação pública. E há uma diferença? Claro. Por quê? Porque antigamente realmente o nomezinho era taxa de iluminação pública. Mas nós, advogados, defensores aí, né, buscamos ao judiciário o entendimento da inconstitucionalidade dessa taxa de iluminação pública. Com fundamento em quê? Com fundamento que eu pagava uma taxa e eu não conseguia especificar o que eu estava pagando e quanto que eu estava pagando por aquilo ali. Por quê, turma? E o morador de rua? Ele usa iluminação pública? Usa. Ele paga por ela? Não. E eu uso iluminação pública? Posso até usar. E se eu não uso? Eu pago? Pago. E aí, o tanto que eu pago? E cadê a divisibilidade disso? Então, o Supremo entendeu que a taxa de iluminação pública foi inconstitucional e, com base nisso, ele criou uma emenda constitucional, né? Foi apresentado aí um projeto de emenda constitucional que foi aprovado e criou-se então o artigo 149A da Constituição, que fala que a iluminação pública poderá ser custeada por meio de contribuição do custeio de iluminação pública. E aí nós deixamos de pagar a taxa e passamos a pagar a contribuição de iluminação pública. Professor, só mudou o nome. Errado. Mudou a nomenclatura, mudou a definição, mudou o propósito aí também acerca dessa situação. E isso é importante a gente ter como definição.
ok? Vão anotando aí dúvidas, e na nossa aula online e presencial de forma remota, a gente discute todas essas dúvidas. Então, turma, o conceito e classificação de taxa vai estar lá no artigo 77 do Código Tributário Nacional, lembrando que sempre a taxa vai ser vinculada a uma atividade estatal específica e relacionada ao contribuinte, né? Então, o artigo 77 vem e fala: as taxas cobradas pela União, Estados, Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições. O que são as atribuições, turma, que eu falei? A Polícia Federal expede passaporte, então vou pagar para ela, né? A Prefeitura que expede alvará de funcionamento, então vou pagar para a Prefeitura. Tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de um serviço público. Mas este serviço público tem que ser específico e divisível, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição, tá? Depois disso, importante para a gente ir também os demais artigos do Código Tributário Nacional, para a gente continuar explicando a taxa. A primeira questão é o artigo 80, que fala: para efeito de instituição e cobrança de taxa, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, do Estado, Distrito Federal ou município, aquelas que a Constituição ou a Constituição do Estado, ou a lei orgânica do Distrito Federal e dos municípios, e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público. É o que eu expliquei quando eu falei quem que vai cobrar taxa de expedição de passaporte. Quem tem competência. Quem tem competência? O governo federal, por meio da Polícia Federal. Então, eu vou pagar essa taxa para a expedição de passaporte para o município, para o Estado ou para a União? Para a União, né, turma? Isso está, essa explicação é o artigo 80 do Código Tributário Nacional. Professor, e o que é o regular poder de polícia? A definição de regular poder de polícia, que eu falei que não é a polícia figurada, e sim a polícia administrativa, está definido lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que vem e fala: considera-se poder de polícia administrativa da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, higiene e ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, essa definição do artigo 78 é o que é poder de polícia, que é o que o ente público, município, Estado ou União, vai deixar ou não você fazer, por meio de alguma documentação, de alguma fiscalização chamada poder de polícia. Tá? Outra observação interessante: taxa, turma, é um tributo. Então, a taxa ela tem que ser imposta por lei. Professor, eu pego um ônibus para ir trabalhar, ou para ir para a escola, ou para ir para a faculdade. O que eu pago nesse ônibus? É uma tarifa ou uma taxa? Olha, transporte público, é um serviço público, né? Estou pagando. E aí? Muitas pessoas confundem e acham que isso vai ser uma taxa. Errado. Por quê? Porque o preço de ônibus não é ajustado, gente, com base em lei, e sim com base no contrato administrativo, onde, vamos pegar a prefeitura, outorga o poder para o município explorar o serviço de transporte municipal, correto? E no transporte municipal é feito toda essa exploração aí. E também você só paga se você usa, então não é obrigatório. Lembra que tributo é toda obrigação compulsória? Pegar ônibus não é obrigatório. Segundo, mediante lei, a passagem de ônibus não é taxa porque não é instituída mediante lei, e sim mediante um contrato administrativo. Tá? Continuando. O artigo 79 vem e define justamente o que são os serviços públicos. Então, o artigo 79 fala: serviços públicos são aqueles, inciso 1,
utilizados pelo contribuinte de forma efetiva. Aí explica o que é efetivo, que eu já falei, que é quando você usufrui. Potencial. O que é potencial? Quando, sendo de utilização obrigatória, sejam postos à sua disposição mediante a atividade administrativa em efetivo funcionamento. Exemplo, eu tenho lá a coleta de lixo, mas você não produz lixo nem ocupa aquele imóvel seu, mas você paga? Paga, porque a coleta existe independentemente de você produzir lixo ou não. Específico, eu tenho que definir o tipo de serviço, ou seja, unidade autônoma, inciso 2 do artigo 79 do Código Tributário Nacional. E divisível, inciso 3, quando suscetível de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários, ou seja, ela tem que ser divisível, ok? Então, nós temos aí essas questões aí da taxa. Depois, no nosso material, eu coloco lá a taxa de iluminação pública, a qual eu já expliquei para vocês também como que se dá a existência dela e a explicação dela, tá? Fizemos um comparativo entre taxa e tarifa, que é justamente um preço público aí, tá? E chama atenção aí para algumas súmulas. Súmula 670, súmula vinculante 19, que fala da taxa de lixo que é autorizada, a taxa de comissão de valores imobiliários, a taxa de iluminação pública que foi considerada inconstitucional, tá? A taxa de renovação de funcionamento e localização, que foi também considerado constitucional, mesmo havendo apenas um único órgão no município para fazer a fiscalização de forma efetiva, tá? Isso é uma questão muito interessante, porque é um debate que podemos ter aí durante nossa aula de forma remota, tá? Cuidado, as custas judiciais e emolumentos cartorariais têm natureza jurídica de taxa, tá ok? Vira e mexe, cai essa questão na prova. Então, custas judiciais e emolumentos cartorariais têm natureza de taxa. E taxa não pode equivaler a confisco, né, gente? Por quê? Porque cobrar algo que não vai inviabilizar a sua atividade. Então, fica aí essas questões para vocês lerem, buscarem aí a respeito, e falamos, então, da taxa. Além da taxa, vamos trabalhar hoje ainda a contribuição de melhoria, que ela é bem simples, é uma outra espécie tributária, mas não é uma espécie tributária muito trabalhada, mas ela existe dentro do Código Tributário Nacional, então a gente tem que falar dessa contribuição de melhoria, né? Por que disso, turma? Porque justamente essa questão da contribuição de melhoria é importante a ser falada pelo fato de que temos aí que ter um grande cuidado, né, a respeito do nosso sistema atual. A primeira situação, turma, da contribuição de melhoria, que é algo que a gente trabalha também hoje, ela também está disposta lá no artigo 145 da Constituição, no inciso 3, que fala: União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 3, contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Tá? Ou seja, eu posso cobrar uma contribuição decorrente de obra pública. Perfeito. A única coisa que a Constituição vem e fala é isso. Mas o Código Tributário Nacional que vai trazer as regras da contribuição de melhoria. Então, qual que é a justificativa da contribuição de melhoria? Ela nasce, gente, com a despoluição do rio Tamisa, alguns falam Tamisa, outros Tamisa, onde era um rio, acho que século XVIII ou XIX, era mais ou menos como se fosse o rio Tietê, aqui no Brasil. E eles conseguiram fazer a despoluição desse rio. E, consequentemente, o que aconteceu? Todos os imóveis lindeiros a esse rio passaram a ser mais valorizados. A mesma coisa, pegamos aí o rio Tietê ou o rio Arrudas, aqui em Belo Horizonte. Suponhamos que a gente consiga despoluí-los.
aqueles imóveis às margens deles serão muito mais valorizados e muito mais benquistos, vamos falar assim, né, turma? Então, com isso, surge a contribuição de melhoria, que tem como lógica e que tem como fundamentação, turma, justamente o quê? A sua cobrança advinda de uma obra pública. É isso que a Constituição fala. Só que as regras estão no Código Tributário Nacional, que tem como fato gerador. O que é o fato gerador? Aquilo que vai fazer nascer a obrigação de pagar aquele tributo. O fato gerador vai ser a valorização imobiliária provocada pela realização da obra pública. Tá? Mas você vai ter que observar o limite global e o individual dessa contribuição de melhoria. O global, tudo que vai se gastar na obra, e o individual, o que cada imóvel vai valorizar, tá? E o que foi gasto particularmente para cada questão ali, cada imóvel separado, tá? Quem que pode cobrar? Município, Estado ou União? Vai depender de quem executou a obra e quem tem a competência para aquilo ali. A grosso modo, gente, explicando como que é. Vamos pensar em Belo Horizonte. Belo Horizonte, o prefeito resolve revitalizar uma praça. E essa praça, ela tem aí, tá? 100 imóveis ao entorno dela. E essa praça, cada um desses 100 imóveis vale R$100 mil, tá? Cada um desses 100 imóveis vale R$100 mil. E aí, gasta-se nessa obra pública, ao todo, para revitalizar a praça, também R$100 mil. R$100 mil dividido por 100 imóveis dá R$1.000 por imóvel. Se cada imóvel valorizar e passar a valer 105 mil, eu posso cobrar uma contribuição de melhoria de 5 mil para cada um? Não, porque eu gastei 1.000 para cada um, em tese. Tá? Se eu gastei R$500 mil dividido por 100 imóveis, R$5 mil. Se a valorização foi para 101 mil ao invés de 105, eu tive valorização apenas de 1.000 para cada imóvel. Então, eu vou cobrar o quê? No máximo 1.000 de cada um. Isso eu vou ler na lei com vocês. Tá? Professor, mas existe contribuição de melhoria? Não. Por que não existe? Por alguns elementos jurídicos, políticos e econômicos que a gente vai falar. Existir no sentido de cobrarem contribuição de melhoria. Então, vamos lá. O artigo 81 do Código Tributário Nacional vem e define o que é contribuição de melhoria. Então, fala assim, a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, Distrito Federal e municípios no âmbito de suas respectivas atribuições, ou seja, qualquer ente pode fazer obra pública e cobrar contribuição de melhoria, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas que decorra valorização imobiliária, ou seja, eu tenho que fazer uma obra pública e o imóvel tem que valorizar, claro. Tendo como limite total a despesa realizada, ou seja, gastei 500 mil, então eu posso cobrar desses imóveis que foram beneficiados, no máximo 500 mil. Dividido como? Dividido pela parte que cada imóvel vai ter de valorização. Tá? E como limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar de cada imóvel beneficiado. Ou seja, se o imóvel valorizou só R$1.000 e deu 500 mil por 100, dá 5 mil, eu não posso cobrar 5 mil de cada um. Eu vou cobrar, no máximo, aquela valorização de R$1.000. E nem mais também do que eu gastei para a obra. Então, isso nós explicamos. Né? E aí nós temos 3 motivos, então, para não se cobrar a contribuição de melhoria, né, turma? Primeiro, o político. Por que o político? Porque se você for cobrado uma obra dessa, você nunca mais vai votar naquele prefeito ou governador que instituiu essa contribuição de melhoria. Econômico, porque a gente já não dá conta de pagar os tributos que a gente tem. Então, eu vou pagar ainda mais um tributo, mais uma contribuição de melhoria. E jurídico? Pior ainda. Por quê? Porque eu só posso cobrar a contribuição de melhoria depois que a obra foi feita, e eu também posso impugnar de forma administrativa ou de forma também o quê? Judicial essa contribuição de melhoria.
Então, se você é um político, vai querer fazer uma obra e cobrar essa obra por meio de contribuição de melhoria, nós vamos simplesmente, seu mandato vai acabar e você não vai conseguir completar esta contribuição de melhoria aí também. Depois, turma, importante aqui, eu vou até abrir aqui agora, vermos também o artigo 82 do Código Tributário Nacional, que fala: a lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. Inciso 1, publicação prévia dos seguintes elementos: A, memorial descritivo do projeto; B, orçamento do custo da obra; C, determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição; D, delimitação da zona beneficiada; e E, determinação do fator de absorção do benefício da valorização. Turma, vamos lá. Leia, por favor, esse artigo 82 do Código Tributário Nacional e qualquer dúvida tragam para mim também. Quando a gente tem uma obra pública, quase isso tudo tem nela, né? Que é o quê? Quanto que vai custar, quantos empregos diretos vai render, quantos indiretos vão render, quem que vai ser beneficiado. Toda obra pública tem uma placa do ente executivo que está executando ela ali, acerca daquilo ali, né? E aí nós temos a seguinte situação, turma. A única coisa que a contribuição de melhoria entraria é falando assim, olha, com esta obra, essa região vai ser valorizada, então vocês vão ter que pagar tanto para ajudar o custo dessa obra. Por que nenhum executivo faz isso? Porque senão a gente não ia lembrar a obra pública com base no executivo, a gente ia ter raiva. Exemplo, linha verde em Minas Gerais. Você lembra de quem? Da gestão do Aécio Neves. Imagina se o Aécio Neves tivesse cobrado contribuição de melhoria de todos esses imóveis que foram valorizados na linha verde. Alguém ia lembrar que a obra da linha verde foi da Aécio Neves? Ia ter todo mundo raiva. Ah, professor, mas não foi a Aécio que pagou. Claro que não, foi a sociedade, nós que pagamos. Só que nós pagamos por meio de outros tributos que a gente já paga. Tá? Então, assim, não é feito isso por questões políticas, econômicas e jurídicas. Jurídicas por quê? Porque a gente tem lá justamente o parágrafo 1º e 2º do 82 do Código Tributário Nacional, que fala: a contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra, a que se refere a linha C, pelos imóveis situados na zona beneficiada. Parágrafo 2º. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deve ser notificado do montante de forma e dos prazos e dos elementos que integram. Por quê? Porque a lei que pode instituir a contribuição de melhoria, ela tem que trazer um prazo para você poder impugnar de forma administrativa ou judicial. E aí a gente sabe que tem as ordens judiciais que suspendem qualquer tipo de obra e, consequentemente, o que aconteceria? Aquele prefeito, governador, presidente não ia conseguir fazer essa obra pública por conta de ordens judiciais. Então, existe aí a definição de contribuição de melhoria, são essas as questões principais dela. Dúvidas, me carreguem e tragam durante a aula para a gente expender todas essas questões e eu explicar de uma forma mais detalhada ainda para vocês, tá ok? E importante, pegadinha de prova. O que a Constituição fala no artigo 145, inciso 3? Que qualquer ente pode instituir contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Só isso. Aí vem o Código Tributário Nacional e traz a regra: decorrente de obra pública que cause valorização imobiliária. Então, as regras estão no Código Tributário Nacional. Ok, turma? Um abraço, até a nossa aula remota. Fiquem todos com Deus.